Olá, pessoal! Nesta nova aula de organização administrativa, vamos falar um pouco desses temas polêmicos que são a desestatização e a privatização. Esses temas são bastante importantes hoje em dia, porque muitas vezes essas técnicas de desestatização são buscadas com o objetivo de se tentar imprimir mais eficiência no funcionamento da administração pública. Muitas vezes também elas são utilizadas com o objetivo de se reduzir custos ou gastos no funcionamento do Estado, para atrair capitais privados e investimentos, para estimular o mercado de capitais, enfim. As técnicas de desestatização, volta e meia, aparecem nos debates, aparecem aí nos noticiários como técnicas relevantes para tentar melhorar o Estado, para tentar também trazer à sociedade serviços mais efetivos ou a gestão de infraestruturas de maneira mais adequada. O que a gente precisa ter em mente, porém, é que existe diferentes tipos de técnica de desestatização. E cada técnica, naturalmente, tem a sua vantagem e desvantagem. E, além disso, é sempre importante ter em mente que a avaliação da eficiência da gestão do Estado, da gestão de um serviço público, de uma infraestrutura, depende de medição, depende de avaliação com dados, com uma série de elementos. Então, tomem cuidado com afirmações mágicas. Há muita gente que diz que é importante que tudo fique nas mãos do Estado, que vai funcionar melhor. E outros dizem, não, é importante privatizar absolutamente tudo que vai melhorar. Tomem cuidado, nós sempre temos que fazer uma avaliação caso a caso de cada serviço, de cada atividade, para saber se é melhor desestatizar ou não desestatizar e também para saber qual seria a técnica adequada para uma desestatização específica. Esse tema da desestatização indica um movimento de redução organizacional do Estado e por isso que ele está aqui sendo tratado no nosso capítulo de organização administrativa. Hoje, a grande parte das normas que se referem à desestatização e o Programa Nacional de Desestatização constam da Lei 9491 de 1997. Essa Lei 9491 de 97 não é a primeira lei de desestatização. Já havia outras leis lá do início da década de 90 que tratavam disso, e na década de 80 também. Aliás, a gente precisa lembrar que já lá no século XIX, o Estado brasileiro utilizava técnicas de desestatização, transferia a atribuição, ou melhor, transferia a execução de muitas tarefas a entes particulares não estatais. Tá bom? Então o assunto, na verdade, não é novo. Esse assunto é utilizado há mais de século, mas gera muitas polêmicas, então é importante sempre entender como ele funciona aqui dentro do direito administrativo. Vejam, se nós levarmos em conta aí a Lei 9491 de 97, que traz o Programa Nacional de Desestatização, nesta lei nós identificaremos algumas técnicas distintas de desestatização. Então, nós podemos desestatizar, por exemplo, pela extinção de pessoas jurídicas estatais. O Estado pode desestatizar na medida em que extinga uma empresa estatal, extinga uma fundação, extinga uma autarquia, tá certo? Então, extinção de pessoas jurídicas estatais é uma forma de desestatização, de redução da organização administrativa. Outra forma interessante é a da alienação de pessoas jurídicas estatais, principalmente das pessoas jurídicas estatais de direito privado, porque são essas que podem ser alienadas. O Estado tem inúmeras empresas estatais, dezenas, centenas de empresas estatais, e pode, em vez de extinguir uma empresa estatal para desestatizar, preferir a técnica de alienação de todas as ações dessa empresa estatal ou mesmo a alienação apenas do controle da pessoa jurídica. Aliás, isso é bastante frequente. Muitas vezes o Estado não aliena todas as ações de que dispõe, ele aliena simplesmente, não é, parte dessas ações ou transfere o controle para os particulares e fica ali com alguma participação acionária. Não é? Isso é muito comum, por exemplo, em sociedades de economia mista que acabam sendo desestatizadas ou em empresas públicas que acabam sendo desestatizadas. Tá bom? Uma terceira técnica é a da alienação ou da outorga de uso de bens públicos. Vejam, o Estado tem empresas, não é? O Estado tem autarquias, tem fundações,
E, além disso, o Estado tem um conjunto gigantesco de bens públicos. O Estado tem rodovias, tem ferrovias, tem edifícios que são utilizados para hospitais, edifícios de escolas, não é? O Estado tem um conjunto bastante grande de bens públicos e uma forma de desestatizar também reside na alienação desses bens públicos, não é? Lembrando que todo bem público, para ser alienado, precisa ser desafetado, então o Estado não pode alienar bem de uso comum do povo, nem bem de uso especial, o Estado só pode alienar bem público dominical ou pode alienar bens estatais privados. Existe uma outra categoria dos bens estatais privados, que são bens do Estado, mas não são exatamente bens públicos, e esses também podem ser alienados. E ao alienar ou ao outorgar a gestão desses bens para particulares, nós também dizemos que o Estado se desestatiza, não é? Pratica a desestatização. E, enfim, nós temos a transferência de execução de tarefas públicas a particulares. O Estado pode decidir manter uma determinada tarefa nas suas mãos, mas transferir a execução dessas tarefas a particulares. Nós vimos isso em aulas anteriores e nós chamamos esse fenômeno de descentralização por colaboração. O Estado transfere não a titularidade do serviço ou a titularidade da atividade, mas sim a execução dessas atividades por um prazo delimitado, em regra, num contrato de direito público para particulares, não é? Então, o contrato envolve lá o Estado, de um lado, como titular da atividade, e de outro, um particular, pode ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, que assume essas atividades por um período de tempo limitado. Então, vejam que há várias técnicas de desestatização, não apenas uma técnica. Muita gente pensa que desestatizar é simplesmente alienar empresas estatais. Não é só isso, tá bom? Outra observação importante, nós vimos em aulas passadas as técnicas de descentralização administrativa territorial e descentralização administrativa funcional. Essas duas técnicas não geram desestatização. Toda vez que o Estado faz descentralização administrativa territorial ou descentralização funcional, o Estado cria novos entes estatais. E ao criar novos entes estatais, a organização administrativa se expande. É por isso que, ao utilizar essas técnicas, não existe redução da organização, mas sim expansão. Então, não confundam descentralização territorial e funcional com desestatização. São coisas completamente diferentes e a desestatização sempre envolve a redução da organização administrativa, o que não acontece quando nós empregamos essas técnicas. Agora, notem. A descentralização por colaboração é diferente, porque nela nós transferimos tarefas para entes não estatais, em regra é isso, não é? E, portanto, a descentralização por colaboração pode sim ser chamada de uma forma de desestatização. Vejam, a desestatização abrange, sumarizando tudo que foi dito, atividades econômicas que são desempenhadas pelo Estado e titularizadas por vezes pelo Estado, tá bom? O Estado, ora, titulariza, monopoliza uma atividade econômica, ora, o Estado exerce uma atividade econômica em competição com outros particulares. Então, nós temos intervenção direta do Estado na economia por absorção, que é a situação em que o Estado monopoliza a atividade, e temos intervenção direta do Estado na economia por participação, situação em que o Estado não titulariza a atividade, ele simplesmente entra para exercer no mercado, em competição com outros agentes econômicos, uma atividade que é aberta a todos. O Estado cria estruturas organizacionais para desempenhar a atividade econômica e ele pode, naturalmente, desestatizar na esfera da atividade econômica. Ele pode, por exemplo, vender a uma determinada empresa estatal que utilizava para produzir medicamento competindo com outras empresas de mercado, não é? Ele pode decidir alienar o controle dessa empresa, ele pode decidir extinguir essa empresa. Em todas essas situações nós temos desestatização. Em segundo lugar, a desestatização também envolve serviços públicos. O Estado tem a titularidade de serviços públicos, mas pode transferir a execução das tarefas que formam um serviço público. Então, vejam, muitas vezes, na desestatização do serviço público, o Estado vai se valer da descentralização por colaboração. Ele firma contratos com particulares que assumem tarefas de serviço público por um prazo delimitado. Tá bom?
Outra situação também importante, alguns serviços públicos envolvem atividades não monopolizadas. Por exemplo, serviços públicos de educação convivem com atividades econômicas de educação. Serviços públicos de saúde convivem com atividades privadas de saúde. O Estado também pode reduzir a sua atuação nesses serviços públicos que não são atividades monopolizadas e faz isso, por exemplo, pela extinção de entidades que prestam esses serviços. Ou também pela transferência dessas tarefas por contrato a entes particulares. Enfim, nós temos desestatização que abrange bens públicos, né? Desestatização envolvendo aeroportos, envolvendo portos, envolvendo rodovias, ferrovias, tudo isso também é desestatização, mas aí voltada para gestão de bens públicos. Tá certo? Então, desestatização é bastante ampla, pode atingir atividades econômicas que sejam aí de alguma maneira executadas pelo Estado ou monopolizadas pelo Estado, pode atingir serviços públicos e pode atingir bens públicos. Uma dúvida para a gente encerrar essa aula: existe afinal uma diferença entre os termos privatização e desestatização? Até agora eu utilizei a palavra desestatização, então vocês podem ter essa dúvida, não é? O que afinal significa privatização? Ela é diferente de desestatização? Vejam, a Lei 9491 de 97, que traz o Programa Nacional de Desestatização, utiliza esta palavra, não é? Desestatização de maneira geral, como uma categoria. E esta mesma lei não chega a definir o que é privatização. No entanto, se nós observarmos bem o texto legal, nós veremos que o artigo 11, a linha A da lei do Programa Nacional de Desestatização, usa a palavra privatização especificamente nesse artigo 11 para indicar a alienação de controle de empresas estatais. Então, alguns autores, tendo em vista o artigo 11 da lei, dizem, olha, desestatização é o gênero, ela abrange várias técnicas, não é, de desestatização que nós já vimos aqui, e a privatização é um termo que indica especificamente a alienação de controle de empresas estatais. Então, alguns autores fazem esta distinção. No entanto, eu diria que a maioria dos autores e a população em geral, né, o pessoal na imprensa, geralmente utiliza desestatização e privatização como sinônimos. É muito comum, na prática, ouvir o termo privatização para indicar desestatização, tá certo? Então, não se preocupem, existe essa diferença sutil na lei, mas de maneira geral é possível também trabalhar com esses dois termos técnicos como sinônimo, tá bom? Um grande abraço.